Bento Munhoz da Rocha. O unificador do Estado. Texto publicado no jornal Gazeta do Povo, em 28 de dezembro de 2008, por Poliana Milan e Aline Pérez. Dentre todas as pessoas que tiveram um papel relevante na formação do Paraná, o governador Bento Munhoz da Rocha Neto foi escolhido pelo maior número de votos como o mais importante. Por quê? As respostas dos eleitores variam, mas costumam citar algumas das características que o tornaram famoso. Intelectual, erudito, com grande vocação para a retórica, Bento se destacava facilmente entre seus pares. Professor por vocação, entrou para a política e se tornou referência de ética. Desde que assumiu o governo do Estado em 1951, ele soube remar contra a maré e se antecipar à opinião pública. Acabou com a velha tese sociológica dos 3 Paranás. Unificou o Estado a partir do Centro Cívico, uma obra grandiosa para uma época em que o território paranaense deveria ter pouco mais de 100 quilômetros de estradas asfaltadas. Estudiosos diziam que o Estado era dividido em 3 partes. O tradicional, formado pela região de Curitiba, Paranaguá, Morretes, Antonina, Ponta Grossa, Castro e Lapa. O norte, construído em razão da explosão do café. E o oeste e o sudoeste, região habitada por colonizadores catarinenses e gaúchos. O distanciamento físico e psicológico era grande nas 3 regiões, mas quando Curitiba ganhou o Centro Cívico com o Palácio Iguaçu e o Tribunal de Justiça, Bento conseguiu consolidar a capital como sendo a capital de todos os paranaenses. Estava encerrada uma tese que até então desestruturava a formação do próprio Estado. Como parlamentar, Bento já tinha tido importância capital para a unidade do Estado. Propôs a emenda que extinguiu o então criado Território do Iguaçu. A ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas havia criado novo território a partir da junção das áreas do oeste do Paraná e de Santa Catarina. A alegação era de motivos estratégicos e políticos, em virtude da proximidade com a fronteira. Com a emenda, o território foi extinto e o oeste voltou a ser paranaense. A comemoração do centenário de emancipação política do Paraná, em 1953, foi mais uma oportunidade para que Bento cuidasse da unidade política e territorial do Estado. Promoveu durante vários meses seminários e debates sobre o Paraná. Somos paranaenses, cantamos ao teu vulto varonil. O Paraná nos pertence, por ele firmo amor febril. Adoramos a nossa terra e o lindo céu de anis. Salve, salve, Paraná, pedacinho do nosso Brasil. Salve, salve, Paraná, pedacinho do nosso Brasil. Construiu também um marco simbólico na Praça 19 de Dezembro, em Curitiba. A estátua de um homem em tamanho gigante, colocada no centro da praça, de autoria de Erbo Stenzel, que representa o Paraná caminhando rumo ao oeste.
duas outras grandes obras entraram para o currículo de Bento Munhoz: a Biblioteca Pública do Paraná e do Arquivo Público. A criação da Copel também ocorreu durante o seu governo. Bento deu início às obras do Teatro Guaíra, que não teve tempo nem recursos para acabar em decorrência da crise do café. A cultura havia sido abalada pelas duas violentas geadas que aconteceram em 1953 e 1954. A arrecadação do Estado caiu e o teatro ficou inacabado. Só foi concluído 20 anos depois, explica o biógrafo de Bento Munhoz da Rocha Neto, o jornalista Vanderlei Rebelo. O próprio mandato de Bento à frente do governo ficou inconcluso. Em agosto de 1954, o presidente Getúlio Vargas se suicida e o vice-presidente Café Filho, que assume o lugar de Vargas, começa a encorajar Bento a se candidatar a presidente. Ele deixa o governo do Estado para assumir o Ministério da Agricultura e investir na carreira nacional. Segundo Rebelo, a candidatura de Bento fracassou por falta de viabilidade política. Primeiro, porque o Paraná ainda não havia conquistado projeção política e econômica no Brasil. Segundo, porque o próprio partido de Bento, o PR, Partido Republicano, era pequeno demais para conseguir levar o candidato adiante. Em 1958, Bento Munhoz tenta uma nova eleição a deputado federal pelo Paraná. Com o cunhado Ney Braga, que em 1954 ele havia apoiado para ser prefeito de Curitiba, Bento tenta fazer a dobradinha. Ele sairia como deputado federal e Ney como estadual. O destino não quis assim. Ney já pensava na candidatura federal para dar um salto na política, o que causou a ruptura entre os dois. Com uma carreira sólida no Paraná que havia conquistado durante a prefeitura, Ney recebeu 57 mil votos e foi o segundo candidato mais votado do Paraná. Bento Munhoz também saiu deputado, mas foi eleito com apenas 17 mil votos em uma eleição decepcionante. Foi a gota d'água. Tenho a impressão, pelos próprios textos escritos por Bento, que ele nunca conseguiu absorver esse resultado, comenta Rebelo. Mas a política não era tudo na vida de Bento. Longe disso. A atividade intelectual de professor e de escritor era talvez mais importante do que a de político para ele. Entre seus ensaios está um que causou furor na época da publicação: A Interpretação das Américas, que defendia a tese de que tínhamos como brasileiros uma ligação íntima com a Europa. A atuação de Bento como estudioso de sociologia foi importante até mesmo para a colonização do Estado. Foi no governo dele que se iniciou uma nova fase de migração para o Paraná, como no caso dos holandeses em Castro, dos alemães em Entre Rios, dos russos em Vitmarsum e dos menonitas no Boqueirão. Ao fim da vida, Bento havia influenciado o Paraná como seu governante e como pensador. Havia sido parlamentar, governador e ministro. E havia, acima de tudo, dado um exemplo de coerência entre o que pensava e o que fazia. Entre os astros, o cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir. Pela vitória da mais forte, luta, chega até a hora. Para os zénites teu norte, terra já vem rompendo a aurora. Para os zénites teu norte. Bento Munhoz da Rocha. Estas palmas são para você. Serás luzeiro, avante